Preocupação da Anvisa com canetas emagrecedoras falsificadas. Uma mulher de 38 anos, professora, mãe de 2 filhos, estava no 3º mês do tratamento com semaglutida. Estava funcionando. Ela havia perdido 8 quilos, se sentia bem, com energia, com autoestima em alta. Era uma quinta-feira comum quando ela fez a aplicação semanal, da mesma forma que havia feito nas semanas anteriores. Na manhã seguinte, acordou com suor frio, tremores nas mãos e uma tontura que não passava. Achou que era fome, tomou um suco, mas piorou. 2 horas depois, estava na UPA, com glicose a 38, em hipoglicemia severa, sendo atendida às pressas por uma equipe que não conseguia entender o que havia acontecido, já que ela não era diabética e não usava insulina. Mas usava, só que sem saber. A caneta que ela havia comprado por um preço mais acessível em um perfil do Instagram continha insulina no lugar da semaglutida. A embalagem era perfeita. O lote era falso. E ela quase não sobreviveu para contar. Esse caso não é isolado. É o retrato de um problema que está crescendo em silêncio, enquanto milhares de pessoas continuam aplicando suas canetas semanalmente, sem ter a menor ideia do que está dentro delas. E o pior de tudo é que a maioria das vítimas nunca vai descobrir que usou um produto falsificado, porque os sintomas podem ser confundidos com efeitos colaterais normais do tratamento, com má alimentação, com estresse ou com qualquer outra coisa do dia a dia. A pergunta que você precisa se fazer agora é simples e direta. Você tem certeza absoluta de que a sua caneta é original? O que a Anvisa descobriu de verdade? A Anvisa não emitiu um alerta comum. O que a agência divulgou nos últimos meses representa um dos alertas sanitários mais sérios já feitos no Brasil envolvendo medicamentos para emagrecimento. E entender a dimensão real do que foi descoberto muda completamente a forma como você deve encarar o seu tratamento a partir de hoje. O esquema de falsificação de canetas como Ozempic, Wegovy e Mounjaro cresceu na mesma velocidade em que a demanda por essas medicações explodiu no país. O Brasil se tornou um dos maiores mercados consumidores dessas substâncias no mundo, e onde existe demanda alta com oferta insuficiente, existe espaço para o crime organizado atuar. A Anvisa identificou que os produtos falsificados não vêm apenas de fontes óbvias e fáceis de rastrear. Eles entram no mercado por rotas sofisticadas, com embalagens produzidas com alto nível de detalhamento, códigos de lote manipulados e até selos de autenticidade reproduzidos com precisão assustadora. Não é artesanato criminoso. É uma operação estruturada, com investimento real e distribuição em escala nacional. O que torna esse cenário ainda mais grave é que a fiscalização brasileira não consegue acompanhar a velocidade com que o comércio digital opera. Um perfil no Instagram pode vender centenas de canetas falsificadas em um único fim de semana e simplesmente desaparecer antes que qualquer ação seja tomada. Quando a denúncia chega, o vendedor já mudou de nome, de conta e de número de telefone. A agência também constatou que o problema não se limita a vendedores clandestinos em redes sociais. Há relatos de produtos suspeitos chegando por encomendas internacionais sem registro sanitário válido, comercializados com aparência de importação legítima, o que dá uma falsa sensação de segurança ao comprador. O dado mais alarmante de todos é este. A maior parte das pessoas que usou ou está usando uma caneta falsificada não sabe disso. Não houve reação imediata. Não houve embalagem rasgada nem cheiro estranho. O produto chegou em casa, foi guardado na geladeira e aplicado na semana seguinte como se fosse completamente legítimo. O que estava dentro, no entanto, é uma história completamente diferente. E é exatamente sobre isso que você precisa saber agora. O inimigo invisível. Por que é tão difícil identificar? Se identificar uma caneta falsificada fosse fácil, esse problema não existiria. O que torna esse esquema tão perigoso não é apenas o que está dentro da caneta. É o fato de que tudo por fora foi feito para enganar até quem conhece o produto de perto. Pegue uma caneta original de Ozempic e coloque ao lado de uma falsificada produzida por esse esquema. A cor é a mesma. O tamanho é o mesmo. A textura da embalagem é a mesma. A fonte usada no rótulo é a mesma. O peso na mão é praticamente idêntico. Quem nunca teve um produto original na mão para comparar não tem a menor chance de perceber a diferença só pelo visual. O líquido dentro da caneta também não entrega a falsificação. A semaglutida original é um líquido levemente viscoso e praticamente incolor, e as substâncias usadas nas falsificações foram escolhidas exatamente para imitar essa aparência. Você olha, não vê nada de errado, e segue em frente. O êmbolo da caneta, que é a parte interna que empurra o líquido durante a aplicação, pode apresentar uma resistência ligeiramente diferente em alguns produtos falsificados, mas essa diferença é tão sutil que a maioria das pessoas atribui a variação normal entre lotes ou ao fato de a caneta estar gelada. Não é uma pista confiável para quem não tem experiência técnica com o produto.
Os selos holográficos, que deveriam ser a camada final de segurança do produto, também estão sendo reproduzidos. Não com perfeição absoluta, mas com qualidade suficiente para enganar o olhar desatento de quem está apenas conferindo se o selo está presente, sem saber exatamente o que deve procurar nele. O QR Code de autenticidade, presente em alguns produtos, é o ponto onde a falsificação começa a mostrar suas falhas, mas apenas se você souber como usá-lo corretamente e para onde ele deve te direcionar. A maioria das pessoas nunca escaneou esse código na vida, e os falsificadores sabem disso. O que isso significa na prática é que a sua primeira e mais importante linha de defesa não é o que você vê na embalagem. É onde e como você compra. Porque quando o produto chega na sua mão, na maioria dos casos, já é tarde demais para identificar o problema só olhando para ele. E se o seu corpo já está tentando te avisar que algo está errado, você precisa saber reconhecer esses sinais antes que eles se tornem uma emergência. Dentro da caneta falsa, o que já foi encontrado. Esse é o ponto do vídeo onde a conversa deixa de ser sobre a embalagem e passa a ser sobre o que realmente importa. O que entra no seu corpo quando você aplica uma caneta falsificada. E o que já foi encontrado nessas canetas é suficiente para mudar permanentemente a forma como você enxerga esse mercado. A substância mais perigosa já identificada dentro de canetas falsificadas vendidas como semaglutida foi a insulina. Não uma dose controlada, prescrita e ajustada para o seu organismo. Insulina em concentração desconhecida, sem nenhum critério clínico, sendo injetada em pessoas que não são diabéticas, que não têm acompanhamento para isso e que não têm a menor ideia do que está acontecendo com o seu metabolismo naquele momento. Uma pessoa não diabética que recebe uma dose de insulina sem controle pode entrar em hipoglicemia severa em poucas horas. O organismo, sem o mecanismo natural de regulação que um diabético desenvolve ao longo do tempo, não sabe como responder. A glicose despenca. O cérebro começa a ser privado de combustível. Tremores, suor frio, confusão mental, perda de consciência. Em casos extremos, convulsões e parada cardíaca. Além da insulina, análises laboratoriais já identificaram água sem esterilização adequada sendo usada como base do produto, o que transforma cada aplicação em um risco direto de infecção sistêmica. Quando você injeta água contaminada no tecido subcutâneo, está abrindo uma porta para bactérias que o seu sistema imunológico pode não conseguir combater sozinho. Há também registros de canetas com princípios ativos completamente diferentes da semaglutida ou tirzepatida, substâncias que não têm aprovação sanitária para uso humano no Brasil, cujos efeitos no organismo a longo prazo são desconhecidos. Você não está apenas deixando de receber o tratamento que pagou. Você está sendo cobaia de uma substância que ninguém testou, em uma dosagem que ninguém calculou, para um objetivo que ninguém controlou. Outro achado preocupante são as canetas com dosagem completamente errada da própria semaglutida. Algumas continham concentração muito abaixo do necessário, o que explica por que tantas pessoas relatam que o medicamento simplesmente parou de funcionar depois de alguns meses, sem nenhuma razão aparente. Outras continham concentração muito acima do indicado, o que pode gerar efeitos colaterais severos que o paciente atribui ao medicamento original, quando na verdade é consequência de uma superdose não intencional. O que une todos esses casos é um detalhe que não pode ser ignorado. Nenhuma dessas pessoas sabia o que estava tomando. Todas achavam que estavam seguindo um tratamento legítimo, com um produto que havia chegado em casa com aparência perfeita, dentro do prazo de validade impresso na embalagem, guardado corretamente na geladeira. O problema nunca estava na geladeira. Estava muito antes disso, no momento em que a compra foi feita sem o cuidado necessário. E é exatamente sobre esse momento que você precisa ter clareza absoluta. Os sinais do seu corpo. Sua caneta pode ser falsa. O seu corpo é o sistema de monitoramento mais sofisticado que existe e ele está em comunicação constante com você. O problema é que a maioria das pessoas não foi ensinada a interpretar esses sinais no contexto de um tratamento com semaglutida ou tirzepatida. E quando esses sinais aparecem, a tendência natural é atribuí-los a qualquer outra coisa antes de considerar que o produto pode ser falso. O primeiro sinal que merece atenção imediata é a perda súbita do efeito de saciedade. Quando o tratamento está funcionando com um produto original, a sensação de saciedade é consistente, progressiva e claramente perceptível. Você come menos porque genuinamente não sente fome na mesma intensidade de antes. Se essa sensação simplesmente desapareceu de um lote para outro, sem mudança no seu estilo de vida, na sua alimentação ou no seu nível de estresse, isso é um sinal que não deve ser ignorado. O segundo sinal é a interrupção inexplicável da perda de peso. Platôs acontecem no emagrecimento. Isso é fisiológico e esperado. Mas existe uma diferença clara entre um platô natural, que costuma ocorrer após meses de tratamento e tem relação com adaptação metabólica.
e uma parada abrupta que coincide exatamente com o início de um novo lote da medicação. Se você estava perdendo peso de forma consistente e isso parou de repente após trocar a caneta, o produto merece ser investigado. O terceiro sinal é o conjunto de sintomas que se assemelham a uma hipoglicemia leve, mas que você não consegue explicar. Tonturas que aparecem sem relação com a alimentação, suores frios em momentos de repouso, tremores nas mãos, sensação de fraqueza generalizada ou batimentos cardíacos acelerados sem esforço físico. Esses sintomas, isolados, podem ter dezenas de causas, mas quando aparecem juntos com frequência após a aplicação da caneta, precisam ser levados ao médico com urgência. O quarto sinal está na própria caneta, não no seu corpo. Preste atenção na resistência do êmbolo durante a aplicação. Uma caneta original tem uma resistência suave, uniforme e controlada. Se você sentiu que precisou fazer mais força do que o habitual para completar a aplicação, ou se o êmbolo cedeu com facilidade excessiva, isso indica que a viscosidade do líquido dentro da caneta é diferente do padrão esperado, o que por si só já é um indicativo de que a composição pode estar errada. O quinto sinal é comportamental e muitas vezes passa despercebido. Reações no local da aplicação que você nunca havia tido antes. Vermelhidão intensa, inchaço localizado que demora mais de 24 horas para desaparecer, coceira persistente ou endurecimento do tecido no ponto de injeção. A semaglutida original pode causar reações leves e transitórias no local de aplicação, mas reações intensas e duradouras sugerem que o organismo está respondendo a uma substância diferente do que deveria estar sendo injetada. Nenhum desses sinais, isoladamente, é uma prova definitiva de falsificação, mas a combinação de dois ou mais deles, especialmente quando surgem após a troca de lote ou de fornecedor, é motivo suficiente para interromper o uso, guardar a embalagem e procurar o seu médico antes da próxima aplicação. O seu corpo está falando. A questão é se você está disposto a ouvir antes que ele precise gritar. O mapa do perigo. Onde as falsificações aparecem mais. Entender onde as canetas falsificadas estão sendo comercializadas não é apenas uma questão de curiosidade. É uma questão de sobrevivência dentro de um mercado que se tornou um campo minado para quem não sabe onde pisar. E o mapa do perigo é muito mais amplo do que a maioria das pessoas imagina. O primeiro e mais óbvio ponto de risco são os grupos de WhatsApp e Telegram dedicados à venda de medicamentos com preços abaixo do mercado. Esses grupos funcionam como mercados paralelos, onde a lógica é simples: quem oferece o menor preço vende mais. E para oferecer um preço impossível de ser praticado por uma farmácia legítima, o produto precisa ter um custo de produção igualmente impossível, o que só é viável quando o que está dentro da caneta não é o que deveria estar. O segundo ponto de risco são os perfis no Instagram e no TikTok que se apresentam como revendedores autorizados, distribuidores exclusivos ou representantes de laboratórios internacionais. Esses perfis investem em produção visual de qualidade, usam depoimentos fabricados, criam uma narrativa de credibilidade que convence até pessoas bem informadas. O que eles não mostram é o registro sanitário ativo, o CNPJ verificável ou qualquer documentação que comprove que aquele produto passou por algum controle de qualidade antes de chegar até você. O terceiro ponto de risco são os sites de comércio eletrônico que operam sem certificado de segurança válido e com preços que desafiam qualquer lógica de mercado. Uma caneta de Ozempic com preço 40%, 50% ou 60% abaixo do valor praticado pelas farmácias credenciadas não é uma promoção, é um sinal vermelho que precisa ser tratado como tal. O mercado farmacêutico não tem margem para esse tipo de desconto em produtos com cadeia de abastecimento legítima. O quarto ponto de risco é menos óbvio e por isso mais traiçoeiro. Os revendedores informais que operam dentro de academias, consultórios de estética, clínicas de nutrição e até grupos de corrida. São pessoas conhecidas, de confiança, que indicam um produto que elas mesmas usam ou que um conhecido usou com resultado. A informalidade do contexto cria uma sensação de segurança que não tem nenhuma base real. Conhecer o vendedor não garante a procedência do produto. O quinto ponto de risco são as encomendas internacionais sem registro sanitário válido no Brasil. Muitas pessoas acreditam que comprar diretamente de um laboratório no exterior é mais seguro do que comprar de um revendedor nacional. Essa lógica ignora um detalhe fundamental. Qualquer medicamento comercializado no Brasil precisa ter registro ativo na Anvisa, independentemente de onde foi produzido. Um produto que chega pelos correios, sem nota fiscal, sem documentação sanitária e sem número de registro válido, não é uma importação legítima. É contrabando, e contrabando farmacêutico não passa por nenhum controle de qualidade. O que todos esses pontos de risco têm em comum é uma característica que deveria funcionar como alarme imediato para qualquer comprador: a ausência de rastreabilidade.
Você não consegue saber de onde veio, quem produziu, onde foi armazenado, por quantas mãos passou e o que realmente está dentro. E em se tratando de uma substância que vai ser injetada no seu corpo, a ausência de rastreabilidade não é um detalhe menor. É o maior risco de todos. Saber onde o perigo está é o primeiro passo. O segundo e mais importante é saber exatamente o que fazer para nunca precisar enfrentá-lo. O protocolo seguro. Como comprar sem correr risco? Depois de tudo que você viu até aqui, a pergunta mais importante que resta é esta: como garantir que o que você está comprando é de fato o que você vai aplicar no seu corpo com segurança? A resposta não é complicada, mas exige atenção a cada etapa do processo de compra, sem exceção e sem atalhos. O ponto de partida de qualquer compra segura é a prescrição médica. Não porque a lei exige, embora exija, mas porque o médico que acompanha o seu tratamento é o primeiro filtro de segurança do sistema. Ele conhece o seu histórico, sabe qual produto você deve usar, em qual dosagem e com qual frequência. Quando você compra sem prescrição, está eliminando esse filtro e assumindo sozinho uma responsabilidade clínica que não é sua para carregar. O segundo passo é restringir a compra a farmácias com registro ativo na Anvisa. Isso não significa qualquer farmácia com fachada bonita e atendimento simpático. Significa uma farmácia que pode ser verificada no sistema oficial da Anvisa, com CNPJ ativo, alvará sanitário em dia e cadeia de distribuição rastreável. Farmácias de redes conhecidas e estabelecidas no mercado brasileiro têm obrigação legal de comprovar a procedência de cada produto que comercializam. Isso não elimina completamente o risco, mas reduz drasticamente as chances de você receber um produto falsificado. O terceiro passo é verificar o número de registro do produto diretamente no site da Anvisa antes de finalizar qualquer compra. Esse número está impresso na embalagem e pode ser consultado gratuitamente em poucos minutos no portal oficial da agência. Se o número não existir no sistema, se estiver associado a um produto diferente, ou se a situação do registro aparecer como cancelada ou suspensa, você tem em mãos uma evidência concreta de irregularidade antes mesmo de abrir a embalagem. O quarto passo é usar o QR Code de autenticidade presente na embalagem dos produtos originais. Esse código, quando escaneado com a câmera do celular, deve direcionar para uma página oficial do fabricante com informações específicas sobre aquele lote, aquela unidade e aquele produto. Se o QR Code não funcionar, direcionar para uma página genérica, apresentar erro ou redirecionar para qualquer endereço que não seja claramente identificado como o site oficial do laboratório fabricante, trate isso como uma confirmação de falsificação e não utilize o produto. O quinto passo é guardar toda a documentação da compra, incluindo nota fiscal, comprovante de pagamento e a embalagem completa após o uso. Isso não é burocracia desnecessária. É a sua proteção legal e clínica em caso de qualquer reação adversa. Sem nota fiscal, você não tem como provar onde comprou, o que comprou ou quando comprou, e qualquer investigação posterior fica completamente inviabilizada. O sexto passo, e talvez o mais simples de todos, é confiar no seu instinto quando o preço parece errado. O mercado farmacêutico tem custos fixos, regulações rígidas e margens controladas. Um produto com desconto muito agressivo em relação ao preço de referência de mercado não é fruto de uma promoção generosa. É um produto com um custo de produção incompatível com o que deveria estar dentro dele. Seguir esse protocolo não é paranoia. É o mínimo de cuidado que um tratamento sério merece. Você investe tempo, dinheiro e esperança nesse processo. Garantir que o produto é legítimo é parte integrante do tratamento, não um detalhe opcional. E se mesmo com todo esse cuidado você suspeitar que já usou uma caneta que não era o que deveria ser, o que fazer a partir desse momento é o que você precisa saber agora. Se já usou uma caneta suspeita, o que fazer agora? Descobrir que você pode ter usado uma caneta falsificada é um momento de impacto emocional intenso. O medo, a raiva e a sensação de traição são reações completamente compreensíveis. Mas é exatamente nesse momento que você precisa agir com clareza e rapidez, porque o que você faz nas próximas horas pode fazer toda a diferença para a sua saúde. O primeiro passo é interromper o uso imediatamente. Não aplique a próxima dose enquanto não tiver certeza absoluta sobre a procedência do produto. Se você ainda tem canetas do mesmo lote, do mesmo fornecedor ou da mesma compra, separe todas elas e não descarte nenhuma. Elas são evidências clínicas e jurídicas que podem ser fundamentais para a investigação do caso e para a sua proteção legal. O segundo passo é procurar o seu médico antes de qualquer outra ação. Não amanhã, não na próxima consulta agendada. O mais rápido possível. Leve a embalagem completa, o número do lote, o comprovante de compra e qualquer informação que você tenha sobre onde e quando adquiriu o produto. O médico precisa avaliar o seu estado clínico atual,
solicitar os exames necessários para verificar se houve algum impacto metabólico e decidir como o tratamento deve ser conduzido a partir desse ponto. O terceiro passo é monitorar o seu corpo com atenção redobrada nas semanas seguintes, mesmo que você não apresente nenhum sintoma imediato. Algumas substâncias encontradas em canetas falsificadas não produzem reações agudas visíveis, mas podem gerar efeitos cumulativos que se manifestam gradualmente. Qualquer sintoma novo, por menor que pareça, deve ser comunicado ao médico e documentado com data e descrição detalhada. O quarto passo é fazer a denúncia formal à Anvisa. Esse passo é importante não apenas para o seu caso, mas para proteger outras pessoas que podem estar usando o mesmo produto falsificado neste exato momento. A denúncia pode ser feita pelo portal oficial da Anvisa, pelo telefone 0800 642 9782 ou pelo aplicativo fala.br. Quanto mais informações você fornecer, incluindo fotos da embalagem, número do lote, nome do vendedor e canal de compra, mais eficiente será a investigação. O quinto passo é registrar um boletim de ocorrência. A venda de medicamentos falsificados é crime previsto no Código Penal brasileiro, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão quando há risco à vida. Registrar o boletim de ocorrência é o que transforma a sua denúncia em um processo criminal que pode efetivamente tirar esse produto de circulação e responsabilizar quem o vendeu. O sexto passo é compartilhar a sua experiência com cuidado e responsabilidade para alertar outras pessoas que podem estar na mesma situação. Isso não significa expor detalhes médicos pessoais que você não quer tornar públicos. Significa alertar grupos, comunidades e pessoas próximas sobre o canal de venda, o produto suspeito e os sinais que você percebeu para que outros possam agir antes de serem afetados. Passar por isso é difícil. Mas quem age rápido, com informação correta e suporte médico adequado, tem todas as condições de sair dessa situação sem sequelas graves. O que não pode acontecer é a paralisia por medo ou a minimização de um risco que é real e que merece ser tratado com toda a seriedade que a sua saúde exige. O que levou o Brasil a esse ponto, onde um tratamento legítimo e transformador se tornou alvo de um esquema criminoso dessa magnitude, é uma história que precisa ser contada em sua totalidade. A grande questão: por que isso está acontecendo no Brasil? Para entender por que o Brasil se tornou um dos países mais vulneráveis ao esquema de falsificação de canetas emagrecedoras, você precisa olhar para um conjunto de fatores que se cruzaram ao mesmo tempo, criando uma tempestade perfeita que o crime organizado soube explorar com precisão cirúrgica. O primeiro fator é a explosão sem precedentes da demanda. Em menos de 3 anos, medicamentos como Ozempic e Mounjaro deixaram de ser produtos de nicho, usados principalmente por pacientes diabéticos sob prescrição restrita, e se tornaram o centro de uma revolução cultural em torno do emagrecimento. Celebridades, influenciadores, profissionais de saúde e mídia mainstream transformaram a semaglutida e a tirzepatida em termos do vocabulário cotidiano de milhões de brasileiros. Essa demanda cresceu em uma velocidade que nenhum laboratório, nenhuma cadeia de distribuição e nenhum sistema de fiscalização estava preparado para acompanhar. O segundo fator é o custo proibitivo dessas medicações para grande parte da população brasileira. Uma caneta de Ozempic no Brasil pode custar entre R$1.000 e R$2.000, dependendo da dosagem e da farmácia. Para uma família com renda média, isso representa uma parcela significativa do orçamento mensal, mês após mês, em um tratamento que pode durar anos. Quando alguém aparece oferecendo o mesmo produto por R$400 ou R$500, a tentação é enorme e completamente compreensível. O crime organizado entendeu essa vulnerabilidade econômica e a transformou em modelo de negócio. O terceiro fator é o vácuo regulatório no comércio digital. A legislação sanitária brasileira foi construída em uma época em que o comércio de medicamentos acontecia dentro de estabelecimentos físicos, com endereço fixo, alvará sanitário e possibilidade real de fiscalização presencial. O comércio digital opera em uma lógica completamente diferente, onde um vendedor pode criar um perfil, vender centenas de unidades e desaparecer em menos de uma semana, antes que qualquer processo administrativo ou judicial consiga alcançá-lo. A Anvisa tem feito esforços para modernizar sua atuação digital, mas a velocidade da fiscalização ainda não compete com a velocidade do crime. O quarto fator é a desinformação estrutural que permeia as redes sociais. Existe um volume enorme de conteúdo sobre essas medicações circulando no Brasil, mas uma parcela considerável desse conteúdo é produzida sem rigor científico, sem responsabilidade clínica e com objetivos comerciais disfarçados de educação. Pessoas que nunca tiveram formação em saúde se apresentam como especialistas, normalizam a compra sem prescrição,
incentivam a busca por preços mais baixos sem alertar para os riscos e criam uma cultura de consumo irresponsável que alimenta diretamente o mercado de falsificados. O quinto fator é a escassez real do produto original. Em vários momentos dos últimos anos, canetas de semaglutida e tirzepatida ficaram indisponíveis nas farmácias brasileiras por semanas ou meses, resultado de uma cadeia de abastecimento global que não conseguiu acompanhar a demanda mundial. Quando o produto legítimo some das prateleiras, o mercado paralelo ocupa esse espaço com uma velocidade e uma eficiência que assustam. E quem estava no meio de um tratamento, com resultados visíveis e motivação alta, não queria interromper. Essa combinação de escassez e motivação criou um público vulnerável e disposto a correr riscos que em condições normais jamais correria. O Brasil não chegou até aqui por acaso e não vai sair dessa situação por acaso. Vai exigir fiscalização mais ágil, legislação adaptada ao ambiente digital, educação em saúde de qualidade e, acima de tudo, consumidores informados que não abrem mão da segurança em nome do preço. Você, ao assistir este vídeo até aqui, já é parte dessa mudança. Sua saúde não tem desconto. Você chegou até aqui porque se importa com a sua saúde. E isso, por si só, já faz de você uma pessoa diferente da maioria que ainda não sabe o que está acontecendo nesse mercado, ou que sabe e ainda assim escolhe se ignorar porque o preço baixo parece irresistível. Tudo que foi apresentado neste vídeo não é alarmismo. É o retrato fiel de uma realidade que está afetando pessoas reais, com histórias reais, que começaram um tratamento com esperança genuína e encontraram no caminho um risco que ninguém havia te contado com essa clareza antes. Pense na professora do início deste vídeo. Ela não era descuidada. Ela não era ignorante. Ela era uma pessoa comum, tentando cuidar de si mesma, que tomou uma decisão de compra sem ter as informações que você tem agora. A diferença entre ela e você, neste momento, é exatamente o conhecimento que você acabou de adquirir. E conhecimento só tem valor quando transforma comportamento. Os 3 pontos que você precisa carregar daqui para frente são simples e absolutos. Compre apenas em farmácias com registro ativo na Anvisa, com prescrição médica e com nota fiscal. Verifique sempre o número de registro do produto no portal oficial da Anvisa antes de usar qualquer caneta nova. E diante de qualquer sinal que o seu corpo enviar após uma aplicação, procure o seu médico sem hesitar e sem minimizar. Esse tratamento pode ser transformador. Pessoas estão recuperando saúde, autoestima e qualidade de vida com o uso correto e supervisionado dessas medicações. O objetivo deste vídeo nunca foi gerar medo do tratamento. Foi garantir que você faça esse tratamento com o produto certo, no canal certo, com o suporte certo. Sua saúde não tem versão genérica. Não tem desconto. Não tem atalho. Ela é o bem mais valioso que você tem, e ela merece ser tratada com o mesmo cuidado e seriedade que você dedicaria a qualquer outra decisão importante da sua vida. Se este vídeo chegou até você em um momento em que você estava prestes a fazer uma compra sem as verificações necessárias, ele cumpriu o seu propósito mais importante. Salva este vídeo agora mesmo. Compartilha com quem você sabe que usa essas medicações. Pode ser a informação mais importante que uma pessoa próxima de você vai receber hoje, e você será a razão pela qual ela tomou a decisão certa. Nos próximos vídeos deste canal, você vai encontrar conteúdo sobre como potencializar os resultados do seu tratamento, como preservar massa muscular durante o emagrecimento, como lidar com os efeitos colaterais mais comuns e como construir uma relação saudável e sustentável com a alimentação ao longo de todo esse processo. Ative o sino de notificações para não perder nenhum deles. Cuide-se com inteligência. Cuide-se com informação. E nunca deixe o preço decidir pelo que entra no seu corpo.